É verdade que o mundo está se recuperando de um evento catastrófico que foi a pandemia de Covid-19 entre 2020 e 2021, que vitimou mais de 7 milhões de pessoas em todo o planeta e teve impactos econômicos e sociais sem precedentes nesse século. Mas isso não explica por si só a profunda instabilidade que marcou 2024. A gente vive uma soma de crises que foram se sobrepondo nos últimos anos e que fizeram desse ano um dos mais críticos desde a grande crise econômica de 2008. Primeiro, a gente tem em curso pelo menos duas guerras de grandes proporções. Uma entre a Rússia e a Ucrânia, que é o primeiro conflito militar na Europa desde a Guerra dos Balcãs, e outra que é a ofensiva de Israel contra a faixa de Gaza e o Líbano, além de outros conflitos regionais na África e na Ásia. Segundo, a gente teve a multiplicação de eventos climáticos extremos, como as ondas de calor, as secas como a que a gente viu na Amazônia, incêndios devastadores, inundações, como a gente viu no Rio Grande do Sul, contaminação do ar e das águas, dentre outros fenômenos cada vez mais dramáticos. Em terceiro lugar, a gente tem um aumento das incertezas em relação à economia, acentuando medidas protecionistas por parte dos países ricos que ampliam a desigualdade social e tornam ainda mais críticos processos como as ondas migratórias de pessoas afetadas pela fome ou por conflitos militares. E em quarto lugar, a gente vê o mundo da política colapsando, com as democracias do Ocidente sequestradas por interesses econômicos e incapazes de dar respostas às demandas populares, o que tem favorecido o avanço de posições extremistas de direita que defendem saídas autoritárias para enfrentar esse cenário de instabilidade e de medo. No Brasil, a gente também enfrenta essas crises. Mesmo derrotando a extrema-direita nas eleições de 2022, a gente está longe de ter um cenário confortável por aqui. Apesar da economia brasileira estar indo bem, a chantagem do mercado para que o governo corte recursos nas áreas sociais é diária. No Congresso Nacional, o Centrão pressiona para impedir a agenda de reconstrução vitoriosa nas urnas. E na sociedade, persiste um clima de apatia e de desconfiança com o futuro. Menos mal que os planos do bolsonarismo para dar um golpe depois da vitória do Lula vieram à tona, mas isso não afasta totalmente as ameaças que rondam o Brasil. Aqui, como em outras partes do mundo, a gente também vive as consequências da desigualdade estrutural que marca o capitalismo, assim como dos eventos climáticos extremos ou da captura das instituições políticas por uma governabilidade baseada em emendas, trocas de apoio e manutenção de privilégios. A eleição municipal foi só um alerta do que pode vir por aí. Para a gente analisar os principais aspectos que marcaram o ano de 2024 no Brasil e no mundo, tá no ar pela TV Fórum, no seu tocador de podcasts preferido, o último episódio da primeira temporada de La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, começando essa retrospectiva do turbulento ano de 2024, duas boas-vindas a ela, Rebeca Neto. Tudo bem, Rebeca? Oi, Juliano, Indira, Richard, todo mundo que nos acompanha. Juliano, hoje aqui na Base de Dados a gente está um pouco ambicioso. Vamos tentar selecionar nesse ano tão caótico, tão animado, seus principais episódios. Muito bem, muito bem. Ele que sempre nos trouxe aqui ao longo de 2024 as informações que estavam rolando nas redes sociais e na imprensa, hoje vai falar de outro tema. Bem-vindo, Richard Nascimento. Salve, Juliano, Rebeca, Indira. Pois é, Juliano, praticamente o ano todo fico trazendo coisas das redes sociais, de editoriais, imprensa, mas o Haddad fez um anúncio ontem bem polêmico sobre o ajuste fiscal, né? Então a gente vai trazer o que isso significa, porque na realidade é sobre a guerra no orçamento do governo. Então é isso que a gente vai analisar no Caiu na Rede de hoje. Muito bem, aliás, uma guerra que transcorreu todo o ano de 2024, um cabo de guerra entre o mercado e o programa de reconstrução eleito nas urnas. Terminando a nossa escalada, ela que nos trouxe informações durante todo o ano sobre o que estava rolando no planeta, também vai nos trazer o que está rolando mundo afora hoje e as expectativas para 2025. Bem-vinda, Indira. Oi, Juliano, Rebeca, Richard. Sim, a gente vai fazer um repasso no mundo afora pelos principais acontecimentos desse ano 2024 e o que se espera um pouco para o próximo ano.
É isso, gente. Hoje a gente ainda vai ter um convidado ilustre como entrevistado, o nosso companheiro Guilherme Boulos, que vai nos ajudar a fazer uma análise do que foi esse ano de 2024. Começa agora o 29º episódio e também o último dessa primeira temporada do La Base Brasil. Um ótimo momento para você maratonar os nossos episódios anteriores assim que acabar esse aqui. Você também pode acessar a playlist no nosso canal no YouTube, que está na descrição aqui do vídeo, ou dar uma olhada no feed do seu tocador de podcasts. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok no @LaBaseBrasil. Vamos nessa! Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, pessoal, então, bora lá. 2024 tá acabando, só que antes dele finalizar, a gente tá querendo fazer aqui um balanço dos principais episódios, né, que marcaram o ano aqui no Brasil e no mundo, que, convenhamos, não foram poucos. Eu sei que é estranho a gente começar a fazer uma retrospectiva quando o país ainda está em chamas com essas notícias dessa semana, só que a gente vai fazer mesmo assim. Então, aqui nesse primeiro bloco, a gente vai tentar falar principalmente sobre as batalhas do campo da política. Então, nessa área, 2024 tende a ficar marcado como um ano de muita disputa, não que a gente esperasse outra coisa no Brasil. Das eleições ao orçamento, das chantagens do Centrão, ao avanço das investigações em torno da tentativa de golpe, o Brasil viveu um ano em que muitos atores políticos dos mais diversos campos se articularam com uma mira muito clara, as eleições de 2026. E alguns até pensando nas eleições de 2030. Então, para onde se olha, no fundo, o que a gente mais vê é muita gente já se preparando aí para estar num bom lugar, muito bem posicionado para influenciar o próximo ciclo político do país. De um lado, então, o governo Lula trabalha incansavelmente para tentar consolidar aí uma base de apoio estável, né, o suficiente para que ele navegue tranquilo em 2025 e se prepare aí para 2026. Do outro lado, a direita bolsonarista conseguiu aí alguns avanços na eleição municipal, só que está chegando agora no final do ano meio fragilizada, seja pelas investigações e também com muita disputa interna pela cabeça do bloco. Já o Centrão, que quase nunca perde, nesse ano não fez diferente. A direita fisiológica foi a grande vitoriosa das eleições municipais e conseguiu aí aumentar ainda mais o seu poder de barganha por emendas e espaço no governo. E, por fim, gente, a esquerda saiu um pouco fragilizada das urnas, só que está vendo aí nessa reta final do ano um aumento aí das lutas sociais e até de espaço na pauta, né? Principalmente se a gente lembrar do combate à jornada, ao final, né, da jornada 6x1 e, claro, também aí com as revelações desses planos golpistas. Beca, não dá para diminuir o impacto, né, que as revelações da investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe e de assassinato do presidente Lula têm sobre o quadro político do país daqui para frente. A cada nova revelação, a gente tem ainda mais dimensão do quão perto o Brasil teve de enfrentar mais um golpe militar. Pela primeira vez, a denúncia sobre os planos dos bolsonaristas não é apenas uma pauta da esquerda ou um simples elemento da luta política. Não. Agora, ninguém mais tem dúvidas sobre até onde a extrema-direita estava disposta a ir, e isso muda tudo para o jogo de 26. Juliano, e no fundo, que a gente está falando de algo que pode mesmo, de fato, prender o Bolsonaro e inviabilizar aí totalmente uma tentativa, quiçá, né, do retorno dele à presidência. E também de fragilizar um tanto a sua imagem, a imagem da família. Só que não que isso enfraqueça toda a direita, porque a gente sabe que nesse mundo de hoje, provavelmente outra pessoa deve ocupar ou tentar ocupar esse lugar. E aí pode ser um filho do Bolsonaro, pode ser a Michelle, pode ser um Caiado da vida, ou, claro, a maior aposta de todas, né, que tem sido o Tarcísio de Freitas. Na própria eleição, a gente já começou a ver esse movimento, né, de racha interno da direita, e seja com Marçal, aqui em São Paulo, por exemplo, seja em dinâmicas regionais que acabaram resultando em 2 candidaturas do campo bolsonarista. Só que isso tudo, no fundo, aconteceu exatamente porque todo mundo sabe que pode ter um vácuo de poder. Ou seja, se o Bolsonaro for finalmente preso, vai ser uma baita vitória. Só que isso não quer dizer que a vida do campo progressista vai ficar mais fácil ou que o Lula já vai estar automaticamente reeleito. Porque no meio disso tudo, claro, quem está no mercado, ainda mais aberto às negociações, é o Centrão. Então, tem um movimento do Lula agora de ampliar o espaço dos partidos fisiológicos no governo dentro dessa tentativa de isolar ainda mais, né, o bolsonarismo e também de ganhar um pouco mais de governabilidade no Congresso. A promessa, então, é de fazer uma reforma ministerial no início já de 2025.
E no caso do Centrão, quando a gente fala de governabilidade, todo mundo aqui sabe muito bem do que se trata. Dinheiro, emenda, cargo, esse tipo de coisa. E a situação em 26, obviamente, vai ser determinada por como vai estar o campo bolsonarista, mas não só por isso. Muita coisa depende de como vai estar também o governo Lula. E é aí que mora o perigo, por exemplo, de aumentar o espaço do Centrão no governo, ou principalmente de ceder às pressões do mercado financeiro por uma política econômica austericida, de corte de investimentos, redução de políticas públicas importantes. Nessa última quarta, por exemplo, foi só sair o anúncio da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais que o dólar explodiu, a bolsa entrou em crise e essas coisas. Não é para governar para essa turma que o Lula foi eleito. E esquecer disso pode custar caro em 2026. Juliano, só que tem uma certa sinuca de bico, né, na situação do governo nesse sentido. Porque de um lado ele precisa melhorar a situação no Congresso, e é verdade, mas também do outro existe um compromisso com a base que elegeu o Lula, né, e ele precisa realmente ficar atento. É isso, Rebeca. Se normalmente governar o Brasil sem o Centrão já é basicamente impossível, né? Isso aumentou ainda mais depois do resultado eleitoral deles. Ninguém aqui tinha dúvidas da força do Centrão, mas isso não significa que a gente não fique um pouco impressionado pelo crescimento de alguns partidos, como o PSD do Kassab, né, nessas eleições municipais. Pois é, Richard, se você que está nos assistindo é um espectador assíduo aqui do Labase, sabe que a gente fez um balanço bem aprofundado, né, do resultado eleitoral e da força, por exemplo, do PSD. Essa foi uma eleição de continuidade e o motivo disso tem nome e sobrenome: emendas PIX, ou orçamento secreto, se você for íntimo. Dos prefeitos que buscaram a reeleição, mais de 80% conseguiram renovar os seus mandatos exatamente por suas prefeituras terem sido inundadas por esse dinheiro dessas emendas nos últimos anos. E fora isso, quem ganhou as eleições municipais foram os que sempre ganharam: as oligarquias familiares regionais e o fisiologismo conservador, perpetuando aí o domínio dos partidos como o MDB, União Brasil e o que a gente já falou aqui, o PSD. E sobre ele, quando você quiser entender o que está de fato acontecendo no submundo da política brasileira, vale sempre dar uma olhada no que o Kassab está falando. O Kassab é aquele cara que dá a impressão de que quando o mundo estiver acabando, ele vai dar um jeito de faturar politicamente em cima disso. Pois é, Juliano, numa entrevista recente, o nosso profeta do fim do mundo basicamente revelou que o plano dele é eleger o governador Tarcísio de Freitas em 2030, dizendo que ele vai disputar sem adversário. No fundo, a meta dele, parece mesmo, é deixar o Lula se reeleger em 2026, e aí sempre faturando muito com isso, e em 2030 o Tarcísio concorreria como favorito, já que hoje, é verdade, não tem nenhum sucessor óbvio do campo lulista. Só que é bom dizer que ele falou isso antes das revelações aí da Polícia Federal na última semana. Então, como a gente sabe, muita coisa acabou mudando desde então. Então, de toda forma, essa turma do Centrão meio que joga parada, e a relevância deles para a dinâmica do Congresso não mudou muito, independente aí do governo e nem da ideologia da vez. Por mais que todo mundo saiba que no fundo, de Centrão, eles não têm nada. O Centrão meio que funciona como a estabilidade dentro da inestabilidade. Ou seja, eles mesmos são os autores da inestabilidade, já que atuam com a faca no pescoço do governo, quem quer que seja. Mas só eles conseguem promover algum nível de previsão nas votações importantes do Congresso, na agenda e nas pautas. Na prática, o Centrão é o autor de o verdadeiro sequestro da democracia brasileira e do orçamento público. Tudo como uma forma de manter uma estrutura de poder intacta. Não, exatamente, Indira. Só que agora, a gente vai um pouco para o nosso campo, né? Como é que está a esquerda? Bom, certamente 2024 não foi aí um ano muito fácil. O PSOL e o PT tiveram poucas vitórias eleitorais e no âmbito aí da pauta política mais geral também não tiveram aí muitos avanços. O movimento, sem dúvida, é de um domínio ideológico aí do campo mais conservador. Isso acaba condicionando muita coisa, mas também teve e tem momentos importantes para a esquerda acontecendo. Foi em 2024 que a gente conseguiu derrotar, por exemplo, a aberração, né, do PL do estuprador, ou PL da gravidez infantil, a partir de uma grande mobilização que acabou ganhando o debate na sociedade sobre esse tema. Algo parecido parece que está acontecendo agora, né, no tema da jornada 6x1. É uma pauta absolutamente
orgânica que surgiu da situação objetiva da vida de milhões de trabalhadores que não têm direito ao descanso, que não têm direito ao convívio familiar, à cultura, a lazer, a nada. É uma pauta de esquerda que surgiu no seio do novo mundo do trabalho e que aí muitos analistas veem como automaticamente de direita. Só que, pelo contrário, esses trabalhadores estão se mobilizando em torno de valores fundamentais para o campo progressista. Mesmo que isso não faça dessas pessoas necessariamente uma base direta dos partidos de esquerda no Brasil, as nossas organizações precisam também aprender com essa dinâmica, até para conseguir dialogar melhor aí com a população. E, por último, a esquerda tem ainda, esse ano, um teste muito importante de mobilização. Os movimentos sociais e partidos convocaram, agora para o dia 10 de dezembro, né, em todo o país, as primeiras mobilizações aí pela prisão do Bolsonaro, depois dessas revelações aí sobre a tentativa de golpe. Dependendo de como for, isso também pode significar um novo momento de pressão política da esquerda, depois de alguns anos um pouco acuada aí pelo bolsonarismo. Beca, se 2024 foi um ano de muitas batalhas políticas no Brasil, nada indica que 2025 vai ser diferente. Mesmo sem eleições, eu acho que dá para esperar um ano bastante intenso e a gente vai seguir acompanhando na segunda temporada do La Base Brasil. Obrigado, Beca. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede analisar as disputas econômicas de 2024, que no fundo tem tudo a ver com o que a gente está falando agora sobre a política. Caiu na Rede, com Richard Nascimento. Salve, galera! É isso, bora lá. O Caiu na Rede de hoje vai focar nas batalhas econômicas de 2024, como o Juliano acabou de falar, que no fundo são sempre políticas, né? A guerra pelo orçamento público é uma luta permanente e o Brasil vai fechando 2024 com uma intensa disputa entre o mercado e o governo. Na noite dessa quarta-feira, o ministro Fernando Haddad finalmente anunciou o pacote fiscal desse fim de ano, que pode chegar a até 40 bilhões de reais em cortes de gastos em 2026. Mas isso, no fundo, foi só uma conclusão de um processo que vem desde o início do governo. Mas se bem que, pensando bem, nem dá para dizer que foi a conclusão, já que essa treta pelo orçamento eu acho que vai seguir até o último dia de governo. Ou seja, o orçamento público continua sendo o palco principal das disputas mais ferrenhas sobre o modelo do país, e é óbvio que a Faria Lima não vai largar o osso e parar com essa cobrança abjeta, nojenta, por cortes de gastos eternos, políticas econômicas de manutenção de privilégios e impedimento de políticas mais robustas de investimentos públicos que impulsionem o crescimento econômico e distribuem a riqueza, por exemplo. E esse discurso, no caso da mídia, parece ganhar a narrativa, né, quase por WO, já que praticamente não tem nenhuma voz diferente nos veículos tradicionais quando o assunto é o tema econômico. Só se fala em rombo, de mais reforma de previdência e mais cortes e por aí vai. E essa turma do mercado financeiro, no fundo, tem uma aliança muito duradoura com o próprio Centrão no Congresso, que a Rebeca dedicou uma boa parte do bloco dela, e que garante uma pressão política e social enorme pela tal austeridade fiscal. Não é à toa que o próprio governo Lula aprovou o chamado arcabouço fiscal, que funciona, na prática, como uma verdadeira âncora para o crescimento econômico do país. E como a gente dizia no bloco anterior, Richard, o governo tem que tomar cuidado com isso. Porque o programa eleito em 2022 é muito claro nesse sentido. O Lula foi eleito para fazer o país avançar e distribuir renda, depois daqueles anos trágicos de governo Bolsonaro. Ainda assim, é bom ver que no meio dos cortes que o Haddad está propondo, pela primeira vez, por exemplo, os privilégios dos militares foram também afetados. E não só as áreas sociais como o mercado estava exigindo. Ainda assim, no fundo, não deixa de ser uma concessão aos interesses e às pressões do mercado financeiro. Os milicos tiveram que aceitar fazer parte dos cortes com as alterações nas regras de pensões aos familiares e também uma fixação de idade mínima de aposentadoria de 55 anos. Vale lembrar que o orçamento do Ministério da Defesa é um dos maiores, com 133 bilhões de reais previstos para 2025, sendo a maior parte destinada a salários, que inclusive são baixos para os pracinhas, e aposentadorias. Então você já deve ter entendido para onde vai a maioria do orçamento do Exército, que é pro bolso de poucos, né? Mas também, né, Richard, depois de todo mundo ver que tinha vários generais de elite planejando matar o presidente, o vice, ministro do Supremo, para dar um golpe fajuto, eu acho que agora eles perderam poucos argumentos, né? Mas Rebeca, quando eu olho para os militares
que eu concordo com aquele papo. Tem muita gente mamando na teta dos governos, né? É justamente quando eu olho para ele que eu vejo isso. Mas o problema é que, tirando os militares, o pacote fiscal, apesar de ter avanços importantes como a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5 mil, corte de super salários, também envolve coisas do tipo a limitação do aumento real do salário mínimo para 2,5%, a diminuição do teto para receber o abono salarial do PIS para um salário mínimo e meio, além do recadastramento de pessoas beneficiadas pelo BPC e pelo Bolsa Família. Mas, independentemente dos detalhes do pacote que foi anunciado ontem, o importante aqui é dizer que tudo isso é uma escolha política. O governo Lula quis dar uma no cravo e uma na ferradura. Ou seja, de um lado, ampliando a isenção do imposto de renda, do outro, limitando o salário mínimo. De um lado, cortando dos militares, do outro, fazendo pessoas em situação de vulnerabilidade irem para imensas filas para provarem que fazem jus ao benefício. Mas, mesmo assim, seguir uma política de obrigatoriedade de corte de gastos para buscar o tal equilíbrio nas contas públicas, como se o governo fosse a minha casa, em que eu não posso gastar mais do que eu ganho, é uma escolha. E sim, apesar de não concordar, é uma estratégia válida e que pode até dar certo, dependendo do ponto de vista da manutenção do governo e da ampliação da base parlamentar, do diálogo com o mercado financeiro e etc. A gente entende a importância dessa dinâmica, mas ainda tem perguntas não respondidas nessa história. Até onde o governo vai ceder esse discurso? Qual vai ser o resultado disso no crescimento econômico dos próximos anos? E, consequentemente, na capacidade de investimento do governo, que já está super limitada pelo arcabouço fiscal. Essas perguntas são importantes, inclusive porque o Brasil atravessa um momento econômico bastante razoável, apesar do que dizem os jornais do país. O nível de desemprego está muito baixo, o PIB voltou a crescer e a inflação está controlada. Mas mesmo assim, o nível de informalidade do trabalho é gigantesco e a vida está cara para muita gente desde a pandemia. O Brasil de hoje está longe de ser o país do final do primeiro ciclo do Lula na presidência. E isso acaba alimentando um mal-estar social que pode acabar sendo combustível da volta da direita ao poder em 2026. Os Estados Unidos estão aí bem, né, para servir de alerta para nós. Pois é, Indira, o Brasil tem sim desafios econômicos gigantescos pela frente. O cenário econômico mundial dos próximos anos tende a ser difícil com o aumento do protecionismo econômico dos países do capitalismo central, as guerras, inclusive fatores relacionados às mudanças climáticas que impactam diretamente um país como o nosso. A economia e o mundo do trabalho estão mudando numa velocidade assustadora e a gente tem a oportunidade de se conectar com essa nova realidade, mas para isso tem que ter uma escolha política. O orçamento é mais do que uma planilha de números, né? Ele é o reflexo das prioridades de uma sociedade e define o caminho para onde a gente quer seguir. A questão que está pairando no ar é se o Brasil vai se concentrar nas demandas econômicas estruturais do século XXI, como a transição energética, a adaptação ao novo mercado de trabalho, o preparo social para a transição demográfica, que a gente falou em alguns programas passados, mas enquanto a gente escutar só o mercado, vai ser muito complicado, Juliano. E é nesse contexto, Richard, que entra aí o movimento pelo fim da escala 6x1, porque representa essa ruptura com a narrativa predominante, né, de recolocar o trabalhador como protagonista do debate econômico. A pauta do trabalho retorna com força, desafiando diretamente a hegemonia financeira. E é um movimento que tem o potencial de reconfigurar a agenda política e social do Brasil, especialmente se conseguir canalizar esse descontentamento para uma ação coletiva maior e se a esquerda souber também dialogar com isso, é claro. O que está em jogo, no final das contas, é um modelo que a gente quer para o país e como esse modelo vai dialogar com as necessidades de um mundo que está em rápida transformação. Obrigado, Richard. Agora a gente vai ao nosso quadro internacional, Mundo Afuera. Mundo Afuera, com Indira Maga.
Bom, ao longo do ano, o La Base Brasil se debruçou sobre inúmeros assuntos internacionais que muitas vezes estavam fora das mídias tradicionais. Falamos sobre guerras, eleições na América Latina, Europa, Estados Unidos. Trouxemos questões específicas de cada país, como a reforma judicial no México ou nos casos de racismo no futebol espanhol. Foi uma jornada e tanto. Para encerrar 2024, a gente quer fazer um panorama geral sobre o cenário geopolítico mundial, tendo como tema principal a batalha pelo futuro do planeta, que parece caminhar para um momento de maior inestabilidade. Não tem como fugir. 2024 foi um ano de guerras. O Oriente Médio, uma região marcada por décadas de conflito, está mais uma vez no centro das atenções. Nessa semana, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou um cessar-fogo com Hezbollah no Líbano, uma tentativa de acalmar as hostilidades na fronteira entre os dois países. No entanto, nada dá indícios que o conflito parou de vez ou que a situação da região vai se tranquilizar muito. Ainda mais se a gente pensar que a partir de janeiro o principal aliado de Israel vai ser governado pelo Donald Trump, que é ainda mais entusiasta do governo Netanyahu que o Biden, que passou o ano inundando Israel de armas americanas e bloqueando na ONU qualquer tentativa de avanço por um cessar-fogo na região. Enquanto isso, o genocídio em Gaza continua, viu, gente? Apesar de quase mais ninguém estar falando sobre o assunto. Nós vamos terminar o ano de 2024 com quase 50 mil palestinos mortos, além de alguns milhares de libaneses e centenas de milhares de feridos e milhões de deslocados. Gaza está praticamente devastada. Sim, mais de um ano depois, as potências ocidentais seguem inertes, sem tomar nenhuma medida drástica para interromper a crise humanitária brutal que Israel impôs para os seus vizinhos. O Brasil continua pressionando para uma mudança no enfoque das negociações, mas a realidade é que os Estados Unidos e Israel seguem controlando a narrativa do que é viável em termos de paz. No leste europeu, a guerra na Ucrânia se encaminha para completar 3 anos de duração em um momento de escalada. A Rússia retomou a ofensiva territorial com a presença de soldados na Coreia do Norte, tem aumentado o tom das ameaças contra os países da Europa Ocidental e da OTAN como um todo, inclusive usando recentemente, pela primeira vez, um míssil com capacidade de carregar ogivas nucleares e também de atingir os países ocidentais. E a mudança na situação atual dos dois conflitos tem um motivo evidente: a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. A política externa do futuro presidente já está bem clara. Ele vai avançar numa postura mais unilateralista, diminuindo o peso dos Estados Unidos tanto em organismos multilaterais quanto, por exemplo, na própria OTAN, o que vai ter que fazer a Europa Ocidental se mexer, se quiser conter a Rússia na Ucrânia. Ao mesmo tempo, Trump pode querer apresentar como vitória sua o fim do conflito na Europa, mesmo que isso signifique forçar a Ucrânia a aceitar um acordo que faça o país perder os territórios que hoje estão ocupados pelas forças russas. Pois é, Indira, nesse cenário do novo governo Trump, tem gente falando até numa nova Guerra Fria. Isso porque a tendência é que aumente a tensão com a China, principalmente na arena comercial. O Trump já anunciou diversas novas taxas de importação, principalmente ao país asiático, impulsionando um momento de uma batalha comercial no mundo. A própria Europa também vive tensões constantes nesse campo com a China. A tendência é que isso reconfigure a dinâmica econômica mundial, podendo, inclusive, levar a um aumento generalizado da inflação, né? Como a gente tratou em um programa recente, essa tendência para o cenário econômico mundial está sendo caracterizada como desglobalização, exatamente por esse aumento das barreiras comerciais. Mas tem outro tema incontornável quando a gente fala da vitória de Trump, que é a extrema-direita. Não é à toa que o Bolsonaro e o Milei ficaram tão animados com a vitória nos Estados Unidos. O governo Trump certamente vai atuar
trabalhar em favor dos seus aliados, seja aqui na América Latina, seja, por exemplo, na Europa, onde a ultradireita já conquistou avanços grandes nos últimos tempos. Inclusive, o continente europeu vai entrar em 2025 respirando fundo, enquanto aguarda a eleição de um dos seus países mais importantes, a Alemanha, que vai ter eleições. A terceira maior economia do mundo deve fazer esses comícios em fevereiro e, segundo as pesquisas mais recentes, a alternativa para a Alemanha, partido de extrema direita, com claras inspirações nazistas, está em segundo lugar, muito à frente da centro-esquerda, que atualmente governa o país. Em primeiro lugar, por enquanto, está a direita tradicional. Se você me permite uma parte, a gente passou 2024 inteiro aí muito atento às dezenas de eleições que aconteceram no mundo, exatamente porque em quase todas elas existia essa ameaça, né, que a extrema-direita estava presente e podia ganhar. Em alguns lugares ela venceu mesmo, é só olhar aí para os Estados Unidos. Em outros foi feito uma espécie de cordão sanitário, né, dos partidos mais tradicionais aí para impedir que eles chegassem ao poder. Só que em alguns lugares até a esquerda ganhou, né? Como foi o caso da França, apesar aí do golpe que foi dado pelo Macron logo em seguida. E também a gente pode celebrar a mais recente vitória agora no Uruguai, né? Que colocou de volta a frente ampla aí do Pepe Mujica na presidência. Só que para 2025, como você vinha falando, isso vai continuar sendo um tema muito importante e diz muito sobre os desafios aí da esquerda de se conectar aí com o mal-estar que paira sobre a nossa sociedade, né? Sim, exatamente, Rebeca. Extrema-direita, desglobalização, aumento dos conflitos armados e crise ambiental. Se você junta tudo isso, na prática, o que se vê é uma crise generalizada dos mecanismos multilaterais e do sistema de governança global. Por um lado, as guerras provam a falência da ONU como um instrumento capaz de enfrentar esse novo cenário. Por outro, no campo econômico, é cada um por si e ninguém mais sabe exatamente o que anda fazendo, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio. E no debate ambiental, a gente acabou de sair da COP29 no Azerbaijão, que provou que o espaço funciona mais para os lobbies das grandes petroleiras do que para construir uma saída global que enfrente de fato os enormes desafios que as mudanças climáticas trazem para o mundo. O encontro saiu com a promessa de investimento de 300 bilhões de dólares por ano até 2035, quando o necessário, segundo especialistas, seria pelo menos 1,3 trilhão de dólares por ano para, de fato, conseguir enfrentar a crise ambiental. Indira, eu tive lá na COP29 em Baku e posso testemunhar que a experiência foi, no mínimo, frustrante. Isso considerando, inclusive, que a gente já está bastante atrasado. O Acordo de Paris de 2019 previa um investimento de 100 bilhões de dólares por ano entre 2020 e 2025, o que daria aí 600 bilhões ao todo. Só que desses 600 bilhões, apenas 89 bilhões foram de fato aportados. E a COP desse ano ainda responsabiliza os países em desenvolvimento com o custeio do combate à poluição gerada pelo norte global. Ou seja, uma coisa absurda, e ainda não inclui as grandes empresas poluidoras, como por exemplo as petroleiras, que deveriam ser as responsáveis pelo financiamento da transição. O resultado da COP desse ano, no fundo, fragiliza ainda mais a capacidade de enfrentar a maior crise do nosso tempo. E é bom lembrar, Juliano, que a COP30 vai ser realizada aqui no Brasil no ano que vem. Não que a gente nutra muitas esperanças pelo próprio caráter do evento, mas ele pode ser um momento importante do Brasil se colocar como um ator central no mundo quando o assunto é o combate às mudanças climáticas. E no fundo, quando a gente olha para o cenário atual, seja na geopolítica, seja na economia, seja no meio ambiente, parece que o que está rolando é simplesmente uma corrida entre os países ricos para saber quem vai estar numa posição melhor num cenário de catástrofe. A disputa não é se o mundo vai ou não vai fazer transição ambiental para poder garantir os lucros dos capitalistas. A questão é se vai fazer transição para a humanidade sobreviver. E eu tenho certeza que os capitalistas já estão arrumando um jeito de continuar ganhando dinheiro até o fim do mundo.
A guerra, de verdade, é por quais vidas vão sobreviver. O planeta precisa de saídas globais, precisa de cooperação, sim, mas isso só pode ser alcançado com pressão política e social que consiga fazer as nações se voltarem para o que mais importa e, claro, alterar o modelo de governança global. Obrigado, Indira. Agora a gente vai à nossa entrevista do dia com o nosso companheiro Guilherme Boulos. Labase Entrevista. Guilherme Boulos, muito obrigado pela tua participação aqui nesse último programa da primeira temporada do Labase Brasil. Uma honra para a gente te receber. E eu queria já começar perguntando, a gente fez aqui um exercício de análise retrospectiva do que foi o ano de 2024. Você esteve no centro de uma das principais batalhas de 2024, que foi as eleições municipais aqui na cidade de São Paulo, talvez a eleição mais dura que a esquerda enfrentou nesse ano. Então, eu queria começar te perguntando qual é o teu balanço, não só sobre as eleições, mas sobre esse ano de 2024, nessa disputa pelo futuro do Brasil, que começou também, cruzou todo o ano de 2024. Juliano, meu irmão, obrigado pelo convite aí, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo no Labase, de qualificar a análise política, de fazer o debate como precisa ser feito. Cara, 2024 é um ano que expressou, do meu ponto de vista, as contradições e os desafios que a gente tem agora para frente. Porque, de um lado, você teve, do ponto de vista do desempenho econômico, né, o governo Lula conseguindo índices importantes, né, a redução do desemprego aos níveis mais baixos desde 2014, uma inflação contida, embora ainda tenha dificuldades na inflação de alimentos, porque tem a ver com a dinâmica especulativa das commodities, do agro, tem a ver com safra, com fatores sazonais e tudo mais. Mas, via de regra, você tem um aumento da renda, você tem uma melhora das condições econômicas diante do cenário de deterioração que o governo pegou no início de 2023, depois do Bolsonaro. Por outro lado, você tem uma disputa cultural, ideológica, na base da sociedade, em que hoje nós estamos perdendo. A extrema-direita, mesmo perdendo a eleição em 22 com Bolsonaro, ela segue numa ofensiva ideológica. E as eleições municipais expressaram isso. Eu acho que as eleições municipais expressaram a vitória, de um lado, do Centrão, que tem a ver com a dinâmica e o esquema das emendas parlamentares, porque as emendas, os deputados do Centrão articulam, sobretudo, com prefeitos. Então, quando o dinheiro chega na prefeitura, favorece os índices de reeleição. Nós tivemos 82% de reeleição, maior índice desde a redemocratização. Isso, por outro lado, favorece a perspectiva de reeleição desses deputados daqui a 2 anos. Então, é um esquema muito perverso, é um ciclo vicioso, se traduziu nos números dessa eleição. E teve também um crescimento da extrema-direita. Né? A extrema-direita, o PL, por exemplo, passa de 2 prefeituras para 16 entre as cidades com mais de 200 mil habitantes, que são as cidades mais relevantes no Brasil e na força política nacional. Ou seja, nós sofremos, enquanto campo político, uma derrota nas eleições municipais. Tanto porque a realidade do governo Lula, do ponto de vista de melhoras econômicas, não se traduziu ainda numa percepção da população sobre essas melhoras e num índice maior de aprovação do governo, e acho que esse é um dos desafios principais que a gente tem no próximo período, como também, e aí eu estou falando de um desafio que não é só do PSOL, é um desafio do conjunto da esquerda, que, aliás, não é só aqui no Brasil. A guerra cultural, como a extrema-direita chama, a disputa de hegemonia na base da sociedade, nós estamos sendo derrotados na disputa de valores. Isso precisa nos atentar para fazer ajustes de rota, correções de rota, fazer essa disputa do jeito que ela precisa ser feita. Tem alguns exemplos que a gente vivenciou na eleição em São Paulo, que foi muito dura, né? A eleição em São Paulo, particularmente, você acompanhou, estava conosco na coordenação da campanha, acompanhou, inclusive, a parte mais delicada da gente ter essa percepção fina, que foi as pesquisas na campanha, que era a gente ver... Bom, de um lado teve todo o fenômeno, que eu acho que foi decisivo para a nossa derrota eleitoral em São Paulo, que foi o Pablo Marçal, que leva o sentimento da eleição para a direita, que naturaliza o Ricardo Nunes como alguém aparentemente civilizado e que, ao mesmo tempo, aumenta a nossa rejeição, que era muito difícil nas 3 semanas de segundo turno a gente reduzir, conseguimos reduzir no finalzinho, mas não era suficiente.
Mas teve um fator que aí pega mais essa questão estrutural de base, que é ver, quando a gente via nas pesquisas, por exemplo, uma pesquisa que eu me lembro que a gente fez com eleitores do Marçal e do Ricardo Nunes no primeiro turno, e eleitores classe D e E, periferia da Zona Sul, periferia da Zona Leste, todos reconheciam que a gente é que defendia os pobres. E aí vinha a pergunta da mediadora do grupo: por que então você não vota no Boulos? O cara fala: porque eu não sou pobre. Né? Ou seja, é a pessoa que ganha 1, 2 salários mínimos, é o camelô, é o motoboy, que não se sente nesse lugar. Isso tem a ver com disputa cultural, com disputa ideológica, com disputa de valores, e eu acho que fica esse balanço, né, das derrotas eleitorais de 24 para a gente pensar adiante. Muito bom. Você mencionou aí também, Guilherme, a dinâmica internacional, né? A gente acabou de ter as eleições nos Estados Unidos, com a vitória do Donald Trump. Vai ter agora, no começo do ano, algumas eleições importantes, inclusive da América Latina, no Equador, mas sobretudo na Alemanha, que deve ser no primeiro trimestre também, partido de extrema-direita crescendo. Então, é uma situação que não é só no Brasil, né? Em relação a essa perspectiva da disputa política, a gente acabou de ter essas revelações estarrecedoras, não sobre o golpismo em si, porque a gente sabe que o Bolsonaro, e já tem essas denúncias há um bom tempo, de que o Bolsonaro fazia reuniões para avaliar a possibilidade de algum tipo de ruptura, de golpe e tal. Só que agora a gente está diante de informações detalhadas disso, né? De que as faixas usadas em frente aos quartéis eram projetadas no Palácio do Planalto, de que se chegou a pensar num plano para matar o presidente Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. A gente está diante de informações que são muito graves. Em termos da disputa política para 2025, que é um ano que não tem eleições, que, portanto, a agenda política vai se centrar muito mais em torno das iniciativas do governo, da oposição, da agenda legislativa. Como é que você acha que a extrema-direita vai estar em 2025, considerando a vitória do Trump, considerando os resultados eleitorais que você mencionou? Quer dizer, como é que a gente começa 2025 nessa disputa que a gente está travando, sobretudo contra esse inimigo, que é um inimigo novo nos últimos anos no Brasil? A gente vai ter uma grande batalha, cara. E eu acredito que essa anatomia do golpe revelada tem que ser parte essencial dessa batalha. Isso não pode ficar assim: aí a Polícia Federal está investigando, aí alguém vai ser preso, alguém vai ser intimado. Nós não podemos normalizar, quer dizer, nós passamos, e acho que o mais estarrecedor da anatomia do golpe nas investigações da PF não é, como você falou, a existência da tentativa de golpe em si. Qualquer observador atento da realidade brasileira e com o mínimo de critério já sabia, no 8 de janeiro, tudo que saía, todas as movimentações do Bolsonaro, que houve uma iniciativa golpista. O mais estarrecedor é o quanto a gente passou perto disso acontecer. Foi por um triz, né? Foi por ali pequenas decisões de ali os setores no alto comando militar que não embarcaram, que não foram. Ou seja, o que mostra, de um lado, todo o grau de fragilidade da estrutura democrática brasileira, mas que mostra também a necessidade da gente tomar esse caso como um caso exemplar, até para fortalecer valores democráticos para o futuro. Se isso passa incólume, se isso passa impune, se isso vira apenas uma prévia da disputa eleitoral de 26, nós estamos permitindo que, se a extrema-direita volte ao poder, faça um golpe, porque não acontece nada com quem tenta. Então, né, esse é o rolo. Então, a luta para que não tenha anistia, a luta para que os responsáveis pelo golpe, todos eles, incluindo o Bolsonaro, que a cada dia tem elementos mais consistentes que mostram que ele coordenava todo o processo, junto com Braga Neto e uma cúpula de militares da reserva no entorno dele. Essa turma precisa responder, precisa ser presa, essa turma precisa ser punida. Então, essa batalha vai ser uma batalha decisiva em 2025. A gente não pode deixar a coisa esfriar. A tendência é essa. Agora, eu acho que também esse final de ano, no pós-eleições, também apontou algumas perspectivas para a gente sair da defensiva na disputa de agenda. A PEC da escala 6x1, a PEC da Erika Hilton, com base no todo o trabalho e articulação do Movimento VAT, do Rick Azevedo, coloca também como nós temos condições
de puxar determinadas pautas, que são pautas populares, históricas da esquerda, e travar esse debate na sociedade, colocando a extrema-direita na defensiva, de maneira encurralada, como ficou no debate da 6x1. Né? Agora, com o próprio anúncio de determinadas medidas pelo governo Lula, de tributação de super ricos, numa nova faixa de imposto de renda, de enfrentamento a privilégios e super salários. Eu mesmo entrei com o PL pelo fim dos super salários agora nas últimas semanas para travar esse debate público, para fazer esse embate. Eu acho que também a gente tem que estar atento e ter iniciativa política em temas como esses, para além de jogar a extrema-direita na defensiva e exigir punição exemplar, enterrar qualquer iniciativa de anistia com as tentativas de golpe. Essas agendas vão ser muito importantes em 2025. Muito bom. Para a gente terminar, você mencionou agora mesmo a importância da gente ter, além de iniciativas no campo da política, garantir que o governo Lula, que foi eleito com uma agenda de reconstrução nacional, consiga entregar aquilo que prometeu, até para não gerar nenhum tipo de frustração. Você faz parte da base do governo, foi líder do PSOL no ano passado, né? E é um aliado importante, né? Como toda a bancada do PSOL nesse processo de reconstrução. Não queria falar especificamente sobre o pacote que foi divulgado essa semana, porque tem uma série de detalhes técnicos que ainda vão ser divulgados e tudo mais, mas queria que você comentasse o enfrentamento ao mercado, porque o mercado é um ator fundamental nesse contexto, consegue impactar o câmbio, consegue impactar os custos de produção, tem mecanismos, inclusive, para fazer os impactos da inflação chegarem aos mais pobres, o que é de uma crueldade sem tamanho, gente que ganha bilhões de reais por ano, né, incidindo na agenda econômica com consequências trágicas sobre os mais pobres para poder garantir seus privilégios e os seus ganhos. Como é que fica a agenda econômica para 2025, considerando que a gente, além da extrema-direita, tem o Centrão controlando o Congresso Nacional, que tem mais identidade com a agenda do mercado, às vezes até mais do que outros atores. Como é que fica essa disputa contra o mercado, que ainda é possível fazer, além de defender medidas positivas que venham por parte do governo, na disputa da sociedade, quer dizer, em torno de um outro modelo de Estado? Cara, primeiro, nós não temos que ter dúvida em relação ao que está em jogo daqui até 2026. O Lula é a única liderança política capaz de evitar um retorno da extrema-direita, assim como foi a liderança política capaz de derrotar o Bolsonaro. Né? Isso tem a ver com o fato de que o Lula consegue uma incidência maior do que o campo da esquerda, dos eleitores progressistas, por ter governado o país, por ter deixado realizações importantes. Então, defender, né, a viabilidade do governo Lula e a reeleição do Lula é uma tarefa fundamental, eu digo uma tarefa democrática, para evitar uma vitória da extrema-direita. Agora, a gente sabe das dificuldades e das contradições que o governo tem, como um governo que se elegeu com uma frente ampla, como um governo que se elegeu longe de qualquer tipo de maioria parlamentar, e num cenário em que o Centrão, no acordo Lira-Bolsonaro no período da pandemia, capturou, sequestrou uma parte expressiva do orçamento, com orçamento secreto, com as emendas. Aliás, é importante dizer o quanto foi fundamental a DPF que o PSOL entrou, né, e depois que o ministro Flávio Dino acolheu, que foi o que suspendeu a farra absoluta das emendas e que está permitindo algum grau de regulamentação possível nessas emendas. E a pressão do mercado é avassaladora. Se você pega o pacote de ajuste fiscal, tem medidas que eram medidas exigidas pelo mercado, medidas com as quais nós não concordamos, como, por exemplo, redução do limite para poder ter abono salarial, redução da margem de crescimento do salário mínimo, embora vai continuar tendo um crescimento real, mas entrando na regra do arcabouço, o crescimento real é menor do que seria com a regra anterior, que era relacionada ao PIB. Tudo isso, né, mesmo tendo essas medidas, e o Lula acho que atuou muito fortemente, teve de maneira muito correta para colocar medidas de corte aos privilégios dos militares, de cumprir a promessa de campanha de isenção até R$5.000 do imposto de renda e, ao mesmo tempo, aumentar a alíquota dos super ricos, de quem ganha acima de R$50.000, e outras medidas de super salários e tudo mais.
a reação do mercado vai ser de guerra, né? Vai ser uma reação conflagrada, porque eles querem nada menos do que tudo. Né? A pressão e a chantagem feita pela Faria Lima e pelo mercado financeiro para se apropriar totalmente dos fundos públicos e acabar com as políticas sociais é brutal. E tem fortes aliados no Congresso, na mídia, no judiciário, em todos os setores da sociedade. Então, esse embate vai ser muito forte. E o embate que está sendo travado é a gente defender uma agenda econômica que não corte no andar de baixo, que não corte dos pobres, que inclusive amplie investimentos sociais, né? E, ao mesmo tempo, construir mecanismos, e aí não é só no parlamento, é na sociedade, é mobilização da sociedade para poder enfrentar o consenso neoliberal que o mercado impõe para a sociedade brasileira. Né? E esse desafio é essencial. Essa batalha está em disputa. Né? Enfim, a pressão que houve, por exemplo, para que se alterasse os pisos da educação e da saúde, nós vencemos. Né? A pressão que houve para poder mexer em seguro-desemprego, toda essa pressão, estou falando do mercado, vencemos, não saiu isso. Agora, essa batalha segue. Claro. Né? Vai ter a chantagem financeira usando a especulação cambial com dólar, que impacta na inflação, que impacta na vida real do povo. Ela vai continuar acontecendo. No fim do dia, é a disputa de para onde vai o orçamento público, de para onde vão os fundos públicos. Né? A Faria Lima, que é essa elite financeira empedernida, né? Que assim, não há igual em termos de voracidade, em termos de ódio ao povo do seu país, vão querer sequestrar a agenda econômica. O nosso papel é fazer contrapressão. O nosso papel é defender a nossa agenda. O nosso papel é defender uma agenda progressiva do ponto de vista da disputa do orçamento público. Esse debate vai estar aberto e conflagrado em 2025 e temos que coesionar o campo de esquerda nesse posicionamento. Muito bom, e bom te ouvir falando também sobre a importância da mobilização social, porque a gente sabe que se o jogo for decidido só nos tapetes verdes da Câmara dos Deputados, vai ser difícil com a atual relação de forças que a gente tem, ter grandes vitórias. Meu irmão, quero te agradecer demais, você foi uma voz fundamental na luta pela democracia, pelos direitos sociais em 2024, e a gente aqui no La Base Brasil tem certeza que você vai continuar sendo uma voz muito importante na reconstrução do Brasil em 2025. Te agradecer todo o trabalho, todo o esforço aí também nessa batalha que foi a eleição em São Paulo, a gente acompanhou de perto aqui no La Base Brasil, e desejar um grande 2025 para você. Obrigado. Valeu, Juliano. Tamo junto, meu irmão. Forte abraço aí, força no projeto do La Base Brasil. Precisamos, isso é parte também da disputa cultural, da disputa ideológica, da disputa de valores que a gente precisa fazer na sociedade. Uma parte dela é na base da sociedade ali, no chão, no pé no barro. Outra parte dela é aqui no digital, na disputa de ideias, da circulação de ideias. Conta comigo sempre. Forte abraço para vocês. Valeu, muito obrigado, Guilherme. E hoje a gente fica por aqui. No roteiro e pesquisa, nossos queridos Cauê Scarim e Jana Maurer. A direção de produção é do Cláudio Zamboni, a direção de arte e o switcher do Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues, e na assistência de direção, a Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo, e na operação de áudio, o Raul Freza. A masterização e a mixagem é do Luciano Melo, e a locução, você sabe, é do nosso amigo Fernando Buzião. La Base Brasil é gravado nos estúdios Flix, em São Paulo. Segue a gente no @LaBaseBrasil. Muito obrigado e até ano que vem. Até lá!